sejam muito bem-vindos ao canal do programa Fique Bem. Meu nome é Élida, sou enfermeira, dermato-estomaterapeuta e assessora técnica na Monlic. Falando um pouco do programa Fique Bem, o programa Fique Bem é um programa desenvolvido pela Monlic, criado em 2018 e lançado em 2019, que tem como principal objetivo promover orientações contínuas e atualizadas às pessoas, familiares e profissionais de saúde sobre epidermólise bulhosa, sobre EB. Hoje daremos início a uma série de encontros, uma série de bate-papos com profissionais da área envolvidos com a epidermólise bulhosa, referências, autoridades. Nossa convidada de hoje é nada mais, nada menos que Janine Magno. Janine é pediatra, possui pós-graduação em dermatopediatria. Ela é professora de medicina da Universidade Regional de Blumenau, é ex-presidente da Debra Brasil e atualmente é diretora médica da equipe de profissionais voluntários da Debra Brasil. Doutora Janine, muito obrigada por estar aqui hoje, né, com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito importante para entendermos melhor sobre a Debra no Brasil, a Debra Brasil, ok? Dando início a esse bate-papo, eu gostaria de perguntar, doutora, o que é Debra Brasil, né? Qual é o objetivo de vocês? Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, né, por ter tido essa oportunidade para falar um pouco do nosso trabalho, um pouco do que já foi feito, de todos os planos que nós temos aí pelo futuro, né? A Debra Brasil, a função dela, na realidade, ela é uma associação nacional e ela tem como função dar apoio tanto às pessoas com epidermólise bulhosa como aos seus familiares. E uma das maneiras de dar esse apoio é fazendo a capacitação dos profissionais de saúde que atendem esses pacientes, né? Atendem os pacientes, e também a divulgação da doença, já que é uma doença extremamente rara, além de divulgar para os profissionais de saúde, divulgar para a população em geral. Essa é a ideia, né? A Debra Brasil, ela está ligada à Debra Internacional, que é uma entidade maior, né? Ela é ela que nos alimenta com as diretrizes, né, de atendimento, e existem dentro da Debra Internacional profissionais do mundo inteiro com muita experiência com epidermólise. Então, são eles trabalham praticamente em tempo integral, buscando não só um melhor atendimento desses pacientes, como também buscando pesquisas e principalmente a cura. É isso que é a função da Debra, né? Falando um pouquinho mais da história da Debra, no geral, né? Ela foi fundada em 1978 por uma mãe que tinha uma filha com epidermólise. O nome dela era Debra, né, da criança, e acabaram usando esse nome como epônimo, né? Dystrophic Epidermolysis Bullosa Research Association. E de lá para cá, né, a ideia dessa mãe de formar essa associação veio da necessidade dessa criança ter mais profissionais de saúde que conhecessem a doença, né? Ela reuniu profissionais de saúde para divulgar mais a doença. Então, essa foi a ideia da Debra inicial. E de lá para cá, nós temos quase 50 Debras distribuídas pelo mundo, né? E a nossa foi fundada em 2011, mas por questões burocráticas, tudo, ela passou a funcionar realmente em 2014. A gente sabe que a doutora foi presidente na última gestão. Baseado nisso, eu gostaria de saber como foi o desafio, né, de ser presidente da Debra, né, na última gestão, e quais são os novos desafios agora nesse cargo, né, no novo cargo, né, como diretora médica da equipe de profissionais voluntários. Há alguns anos, nós tínhamos associações de pais e pacientes que faziam aquele atendimento para o paciente, dava aquele apoio para o paciente apenas ali naquela região, era um trabalho de formiguinha, né?
E nós formamos a associação aqui em Santa Catarina também, em 2007, 2008, se não me engano. E aí nós passamos a conhecer as associações do Brasil. E a ideia foi, então, se tem cada um está fazendo o seu trabalho, por que não formar uma associação única, nacional, para que a gente possa uniformizar esse atendimento, né? Até você ganha mais força, ganha mais voz nesse sentido. Então, foi isso que foi feito. E aí, a partir de 2014, ela começou realmente a funcionar. E em 2016, aí eu assumi realmente a presidência. E foi, assim, um grande desafio, porque nós começamos do zero, né? Enquanto as outras Debras do mundo estavam já na fase de financiamento de pesquisa, buscando tratamento, né? Nós estávamos naquela fase de conhecer os nossos pacientes, né? Praticamente a gente não tinha ideia nem de quantos pacientes existiam no Brasil. Então, em 2014, nós iniciamos o Cadastro Nacional, que foi buscar informação dentro das associações, nas redes sociais, nos centros de referência. E aí nós conseguimos montar um banco de dados desses anos para cá, para realmente ter uma ideia de realmente quantos pacientes existem no Brasil. Então, assim, a gente começou desse pilar e dali nós começamos com a parte de capacitação dos profissionais, que praticamente no Brasil não existia profissionais que conhecessem a doença. Nós tivemos que divulgar a doença para as escolas, para a população em geral. Então, foi tudo assim, foi muito trabalhoso, né? Mas tinha que ser dessa forma, porque nós começamos realmente do zero. Sim, doutora. E quanto ao desafio do atual gestão, né, da sua atual função, no caso, diretora médica dos profissionais dos voluntários, tem alguma coisa Então, mal? o embrião, né, da Débora, acho que isso começou em cada uma das associações, mas falando um pouquinho da nossa associação aqui de Santa Catarina, eu comecei atendendo um paciente só, né, que é o Emanuel, que eu já atendo há quase 16 anos, como dermatopediatra, mas é lógico que quando ele entrou no meu consultório, eu já sabia o que era a doença, tudo, e eu sabia que ele não seria eu que poderia dar o tratamento eficaz para ele, né? Do ponto de vista de pele, eu não teria muito o que oferecer. Mas como é uma doença multidisciplinar, eu tive que quebrar a cabeça para tentar montar uma equipe, né? Então, o que nós fizemos aqui foi montar uma equipe de amigos, né? Pediu ajuda da dentista, que não conhecia epidermólise, foi estudar sobre isso, do otorrino, do gastro, do nutricionista. Então, essa experiência que a gente teve aqui em Santa Catarina, nós colocamos na Débora também. Então, nós passamos a tentar fazer um grupo, uma equipe de voluntários, né, distribuídos em vários locais do Brasil, que alguns, assim, a gente até quando começamos a ter mais contato com as outras associações, a gente viu que tinha mais profissionais que faziam esse atendimento também, que também tinham essa experiência e faziam isso isolados. Então, nós começamos a unir as forças para que formasse essa equipe geral, né? E na gestão anterior, como eu estava muito na parte administrativa, que não é a minha área, né? Eu sou profissional da saúde, então ter que lidar com cartório, com banco, com essas coisas assim, era bem complicado. Falta de verba, né? Então tudo isso era bem complicado para mim. E além disso, eu tinha que ver a parte profissional também, né? Reunir os profissionais de saúde, tentar fazer um esquema de atendimento aos pacientes de uma forma mais correta, mais adequada. Então, tudo isso foi muito desgastante nessa primeira fase da Débora, né? Agora, eu assumi a parte que eu gosto, que é dos profissionais.
né? Então, a gente acabou coordenando agora toda essa equipe de voluntários e nós estamos fazendo assim, um trabalho bem legal, apesar do isolamento, da quarentena, tudo, a gente está conseguindo até fazer um trabalho mais próximo com esses profissionais, né? Para poder divulgar essas diretrizes que a gente tem recebido, né, da Debra Internacional, colocar essa informação diretamente para esses profissionais, né? Agora eu gostaria de saber como está a estrutura da Debra atualmente, né? Como vocês estão operando hoje? Então, agora nós temos o Leandro, que é o nosso atual presidente, né? O Leandro Rossi. Ele é tio de um paciente com epidermólise, e ele veio assim para agregar a nossa equipe, né? Ele veio para somar e muito ao nosso trabalho, porque ele tem aquela visão empreendedora, né? Ele realmente completou o que falta, era a peça que faltava para a nossa equipe. Assim, ele está fazendo essa parte organizacional, né, da equipe, essa parte de captação de recurso, que a gente sempre trabalhou no vermelho, né? A gente acabava todos os projetos meio que a gente se virava nos 30, né? Aquela brincadeira, porque tinha que usar a imaginação para conseguir colocar em prática os nossos projetos, porque realmente praticamente a gente trabalhou sem verba nesse período todo, né? Mas com o Leandro agora na presidência, a gente tem tempo agora, eu tenho tempo para me dedicar à parte profissional e ele é a parte administrativa. Então, tem funcionado muito bem, assim, né? Na gestão passada, né, nós fizemos um projeto que, como nós não podemos abraçar tudo, né, a Debra não tem estrutura para conseguir fazer tudo, o ideal seria, mas ainda não temos, né? Então, nós começamos pela base, que seria o atendimento inicial do recém-nascido, né? Essa eu acho que é a fase mais angustiante, tanto para a família, quanto para o profissional de saúde, né? E quanto para nós que estamos, às vezes, à distância acompanhando esse bebê. Logo no início da Debra, eu estava já como médica voluntária, todo bebê que nascia, o pessoal me comunicava e eu acabava, tinha duas opções, né? Além de eu fazer toda a orientação do atendimento, passar as diretrizes, que a gente fazia isso às vezes online ou por telefone, eu tinha que conseguir as coberturas, que esses pacientes precisam de coberturas especiais, né? E a maioria dos hospitais, a maioria das regiões não tem esses produtos. Então, não adiantava eu passar a melhor diretriz se a equipe não tinha como cuidar. Então, era aquela coisa assim, às vezes eu ligava para o paciente, né, principalmente aqui na Associação de Santa Catarina, os próprios pacientes, né, os adolescentes, acabavam economizando nos curativos, a gente fazia uma caixinha e mandava para a criança onde ela estivesse, né? Ou eu acabava pedindo para as empresas, de um por um, olha, você tem alguma coisa sobrando, pode mandar, nasceu uma criança assim, assado. Então, assim, era muito tempo despendido para isso, né? Muito estresse, até chegar na criança. Então, em 2018, nós fizemos um projeto que se chama Kit Borboletinha, né? Borboletinha, né, simbolicamente pela doença. Nós, dentro desse kit, nós mandamos aí vários informativos impressos sobre a doença, sobre como trabalhar as lesões e tudo, né? Nós mandamos coberturas especiais para diversas fases da ferida, então são vários produtos, né, de higienização e tudo. E por trás disso nós fazemos todo aquele atendimento online ou por telefone, às vezes, dependendo do local, se nós temos o nosso voluntário, ele vai até o hospital e orienta a melhor forma de usar esses produtos, né? Então, de 2018 para cá, eu digo que é a menina dos nossos olhos, né, que surgiu lá naquela antiga gestão, nós temos esse projeto do Kit Borboletinha que tem ajudado muito esses pacientes nessa fase inicial. Então, é um dos meus xodós, assim, né? Eu falo, a gente chama de Kit Borboletinha porque, além de tudo isso, nós mandamos a nossa mascotinha, né, que é a Debrinha,
que é uma boneca que, assim, foi por coincidência. Eu fui na casa de uma amiga minha de infância buscar, ela faz bonecas, eu fui buscar bonecas para o meu consultório e tava lá a borboletinha, né? Ah, já peguei para mim, isso aqui vai ser a nossa Debrinha, e realmente ficou a nossa marca registrada, né? Tem muitas histórias, assim, da Debrinha junto às famílias e os recém-nascidos, né? Então, é bem interessante. Sem dúvida, doutora. O kit borboletinha é sensacional. E a Debrinha a gente queria pra gente também, porque realmente é muito fofo, né? Além de tudo, né? Sim, Além dos curativos, além da informação tem o lúdico, né, para criança, né? No caso da sim. borboletinha, sensacional, perfeito. Doutora, na sua visão, qual é a importância da Debra para a rede de pacientes GB hoje? Então, como eu atendo esses pacientes já há quase 16 anos, eu conheço, assim, a história de muitas famílias, né? O que eu vejo e o que eu vi desde o início até agora foi uma evolução muito importante em matéria de autoestima, principalmente, dos pacientes, né? A maioria dos pacientes, quando eu os conheci, assim, muitos eram isolados, as crianças, algumas não iam para a escola, sofriam muito preconceito, que acontece ainda hoje, só que, assim, nós temos que ter toda uma rede por trás agora em matéria de apoio e tudo mais. Então, quando nós, com o trabalho da Debra, eu acho que isso foi muito importante, principalmente nas redes sociais, assim, né? De mostrar os pacientes de uma forma assim, não de coitadinho, né? Eu via muitos, às vezes nas redes sociais, aquela criança exposta, né, com lesões, olha, veja como eu sofro, tudo mais. A gente não pode julgar a família que faz, às vezes, uma campanha assim, porque às vezes é desespero mesmo por falta de apoio, né? Mas essa exposição, às vezes exagerada, fazia com que os outros também sofressem, né? Às vezes eram apontados na rua, esse aqui é aquela criança que eu dou, né? Eu faço campanha para esse aqui, não sei o quê, e às vezes não era, né? Então, e a maioria dos pacientes que eu passei a conhecer melhor, eu vi que eles têm assim um poder de superação muito grande. De coitadinho eles não têm nada, né? Então, a doença está ali, a pele realmente tem lesão, mas isso é um detalhe na vida deles. A maioria é assim, né? Então, a função da Debra é essa, é mostrar esse lado do paciente, né? Da pessoa com EB. É que eles podem tudo, assim, né? Eles podem ir para a escola, eles podem ir para a faculdade, eles podem namorar, ter filhos, ter família, ter uma vida como de todas as pessoas, né? O que precisa para isso? Eles precisam ter uma qualidade de vida, né? Então, às vezes, aquela criança que está lá exposta, que está lá fazendo essas campanhas, é porque eles não têm qualidade de vida, eles não têm o atendimento adequado, né? Então, a gente, em paralelo a toda a orientação, a capacitação dos profissionais e tudo mais, a gente tem essa parte política também, que é buscar essa qualidade de vida para eles, né? Então, a Debra também tem essa função, de lutar por esses direitos. Não só de conscientização do próprio paciente, melhorar a autoestima, dar apoio para isso, mas também buscar o lado de direitos mesmo, reais, né? O direito buscar dentro do Estado um tratamento adequado, centros de referência e tudo mais, né? Então, é isso que a Debra faz. Doutora, dando um adendo, né? Quando eu comecei a trabalhar com epidermólise bulhosa, a gente não sabia onde estavam esses pacientes, eles viviam realmente escondidos. Escondidos. Então, exatamente escondidos, eles tinham receio, eles tinham vergonha, e hoje em dia não, a gente vê uma mudança de visão, um empoderamento, e essas crianças estão se tornando influencers, e é o que a doutora disse, eles não, de coitado, eles não têm nada.
eles são extremamente inteligentes, né? São crianças que têm muito a agregar, né? Então, realmente, a doutora tem toda a razão, houve uma mudança de visão e muito disso se deve à Débora, né? Nós fizemos uma campanha bem no início da nossa, da minha gestão, que é Somos Todos Borboletas, né? Então foi assim uma campanha bem importante nas redes sociais, né? Principalmente no Facebook na época, nós entre a comunidade EB nós solicitamos para que as crianças mandassem foto e escrevessem o que eles esperavam, quais eram os sonhos, o que eles já tinham realizado. E assim, uma história mais linda que a outra. E eram crianças, eu falo mais criança porque eu sou pediatra, né? Eu tenho mais contato. Mas, assim, nós vimos histórias de adultos, né? De faculdade, que venceram a timidez, que foram lá para frente fazer defesa de tese, baseado na epidermólise mesmo. Muitas vezes, assim, uma das pacientes, ela só foram descobrir que ela tinha doença porque ela fez a defesa a respeito da doença dela, assim, né? E aí explicou que ela tinha. Então, essa campanha foi muito bonita, né? E nos deu bastante vontade de continuar, e estimulou também os pacientes, né? Então, tanto que nós ainda temos essa campanha, Somos Todos Borboletas, né? E aí a gente aprendeu a conhecer mais esses pacientes de uma forma como ser humano mesmo, não como a gente nem chama paciente, né, como uma pessoa com EB, né, mas como um ser humano e não só como um paciente. Né? Então, essa campanha foi muito bonita, assim, e marcou bastante a gente. Foi realmente muito bonita, sem dúvida, doutora. Doutora, agora falando dos planos, né? Quais são os planos, os projetos para esse ano, né, 2020? A gente, né, não contava com essa pandemia, porém ainda tem um restinho de ano aí. E para 2021, quais são os planos? Nós temos algumas coisas, estamos seguindo alguns projetos mais antigos, né? O que eu falei há pouco sobre em relação à parte política, o ano passado todo nós trabalhamos junto ao governo federal, né, ao Ministério da Saúde, batalhamos sobre o PCDT, que é o Protocolo de Atendimento ao Paciente com Epidermólise, que eu acho que é o sonho de toda a família, assim, né? Quem conhece epidermólise sabe que o tratamento é caro, né? A maioria não tem acesso, então os que têm acesso geralmente é por judicialização, e quando tem, leva anos para conseguir, é muito sofrimento e tal. Então, a nossa ideia era que viesse alguma coisa do lado do Estado, né? Que viesse uma coisa equilibrada e adequada para o paciente com epidermólise. E nós fizemos várias reuniões com eles lá durante o ano todo, né, o ano passado, até que em outubro de 2019 foi assinado o PCDT e depois aberto para consulta pública para que outros profissionais e as próprias pessoas com epidermólise e os familiares pudessem opinar. Então, tudo isso foi feito, e a última orientação que eu tive, o último contato que eu tive com o pessoal do Ministério da Saúde, é que os produtos estão já na fase de codificação, né, as coberturas e os outros produtos para uso, para daí ser publicado. Então, assim, a publicação desse protocolo e a colocação em prática, porque também não adianta ter isso só no papel, assim, é o nosso sonho realmente, né, para que mais pessoas tenham acesso ao tratamento. E isso não, o protocolo ele não está restrito ao uso de coberturas, né? No início, quando começaram a desenhar, era essa a ideia, né? Quando a Débora entrou nas negociações e tudo mais, nós ampliamos, né? Então, dentro do PCDT tem uma orientação sobre tratamento nutricional, odontológico, ginecológico. Então, assim, nós colocamos tudo que o paciente com epidermólise precisa dentro do documento que nós mandamos para eles, né? Agora resta saber o que eles absorveram dessas orientações, né? E tudo isso, claro, baseado no consenso, nas diretrizes internacionais.
Então, isso é uma coisa que nós pretendemos continuar agora, né, 2020, 2021. Ontem até eu recebi uma mensagem, a primeira-dama avisou que teria uma reunião com o ministro da Saúde, então talvez a gente tenha novidades por aí, eu espero que sejam boas novidades, né? Então, isso é uma das coisas. Outra parte do projeto, que é a capacitação, né? Nós temos alguns pilares, né, dentro da Debra, né, em relação aos projetos. Então, seria a capacitação, oferecer uma melhor qualidade de vida para os pacientes, né? E também que os próprios voluntários possam se capacitar mais, né? Então, isso, além da divulgação da doença, que vai continuar, né? Informação, tudo para as famílias, principalmente, né? Com essa parte do isolamento, muita coisa ficou adiado, né? Esse ano a gente pretendia fazer o terceiro congresso Debra Brasil, reunir vários profissionais aí do Brasil inteiro, inclusive já tinha planos de chamar o pessoal de fora, né? Mas vai ter que ser adiado para o ano que vem, né? Aí a gente teve que se adaptar, né? Como todo mundo fez, a gente está mais nas redes sociais, né? Então, nesse tempo de quarentena surgiu o Debra Talks, que é a maneira que nós estamos conseguindo chegar nas famílias, né? Tá sendo mais amplo, daí até as orientações. Então, a gente está trazendo toda semana um especialista para tirar as dúvidas dos pacientes numa linguagem mais simples possível para que os pacientes possam entender melhor, né? E, paralelamente, nós estamos fazendo reuniões com os voluntários também. Nas 3 semanas nós fizemos a primeira reunião para conhecer melhor, porque a maioria a gente conhece por telefone, por WhatsApp, né? Então, agora nós vamos fazer encontros mais seguidos até, para poder passar mais essas informações também para os nossos profissionais. A doutora tocou no assunto das associações regionais, né? Qual a contribuição, a função dessas associações junto à Debra atualmente? Então, assim, os serviços de atendimento à epidermólise no Brasil existem três fases, né? Então, 3 fases não, 3 estruturas, né? Então, tem a Debra, que faz a parte de informação, de pesquisa, divulgação, né? E estimulação da capacitação dos profissionais. Aí tem as associações regionais que fazem essa linha direta com o paciente, né? Então, existem várias associações no Brasil e a ideia é esse apoio direto ao paciente. Quem faz é a associação regional. E existe as ONGs que têm a função mais assistencialista, né? A Debra, ela não tem essa função. Primeiro, porque não tem verba mesmo, né? E depois, porque já tem outra função, já foi criada com outra função, né? As associações, algumas têm essa função ainda assistencialista, e aí tem a parte das ONGs. Algumas associações que têm tem um trabalho mais direto com a Debra, aí fica até mais fácil para a gente trabalhar, né? E algumas estão em fase inicial, então, algumas ainda nem estão legalizadas, tal, do ponto de vista burocrático, né? Mas, assim, a gente está aberto para todas, né? Tem todas as diretrizes, quem quiser participar dos nossos projetos, tudo está tudo em aberto, né? E só tem que ter essa estruturação, né? Porque realmente não tem como a Debra abraçar tudo ao mesmo tempo. Nós precisamos desse apoio também, assim como os outros precisam do nosso apoio. Doutora, qual dica que a doutora daria caso alguém conheça um bebê que nasceu com a
Nós temos vários canais de comunicação, né? Que os profissionais de saúde, ou mesmo pessoas que conhecem o paciente com EB, ou a própria pessoa com EB ou familiar, pode entrar em contato conosco, né? Através do site, através do Facebook, no Instagram, depois até posso passar o endereço para vocês, né? Mas é extremamente importante essa comunicação, né? Principalmente na fase neonatal. A gente divulga muito essa parte, né? Por isso a história do cadastro, né? Nós temos o cadastro online, que daí o familiar ou o profissional de saúde, o mesmo paciente pode fazer, né? Pelo computador mesmo, pelo celular. E essa comunicação, essa notificação imediata, já faz com que a gente ative todas as nossa rede de atendimentos, né? Dos voluntários, nós já preparamos o kit borboletinha, já entramos em contato com a equipe para poder orientar da melhor forma possível, né? O ideal é que essa criança seja já avaliada na sala de parto, né? Claro que ninguém é obrigado a conhecer epidermólise, porque é uma doença muito rara, ninguém é obrigado a saber tratar a epidermólise, né? Mas todo profissional de saúde é obrigado a procurar informação. Se você não sabe o que é a doença, não importa o que seja, procure informação. Às vezes está um clique de diferença, assim, é só clicar, está lá a Débora disposta a ajudar, né? E, assim, horas de espera, às vezes dias de espera, pode mudar muito o prognóstico dessas crianças, né? Então, a gente procura divulgar bastante essa parte, divulgar bastante esse projeto, para que a gente tenha cada vez mais cedo essa notificação, né? É bem, bem importante. Eu vejo, assim, comparando há uns anos, quando eu comecei o atendimento do recém-nascido, né? Eu recebia muitas mães, assim, que perdiam, às vezes, seus filhos, revoltadas. Meu Deus, não fizeram nada, não sabia o que era, mas também não trataram. Que pena que eu não conheci vocês antes, e sabe? Então fica assim, aquela angústia de não ter feito nada, né? Nós perdemos há pouco tempo algumas crianças, né, que já tinham uma forma mais grave da doença, e realmente a epidermólise não é uma simples bolha, então quando tem a forma mais grave realmente é muito complicado. A criança acabou falecendo, mas não fica mais aquela ideia, não fizeram nada pelo meu filho, sabe? Então, claro que a gente fica frustrado, o profissional de saúde fica frustrado, mas para a família não fica mais essa dor da indiferença, sabe? Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente conseguiu conquistar, né? Tirar um pouco esse peso da família, essas histórias dolorosas que nós ouvíamos muito antes, né? Ainda existe, infelizmente a gente não consegue ampliar tanto o nosso trabalho, né? Ainda não tem, a ideia é que consiga ampliar, mas ainda não conseguimos, mas agora está cada vez menos, assim, a gente está ouvindo cada vez menos essas histórias. Acho que o principal que eu posso pedir, assim, que eu posso deixar como mensagem realmente é a notificação precoce de todos, assim, né? Assim, eu falo isso do recém-nascido, que é o que vai mudar o prognóstico. Mas nós temos, com a divulgação do cadastro, nós temos visto, assim, pacientes, às vezes famílias inteiras, né? Agora, umas 2 semanas, eu vi 4 pessoas de uma mesma família que tem a doença, que não tem tratamento nenhum, nunca foi feito nada, né? Porque não sabia o que era, então não precisa, o médico não indicou nenhum tratamento. E às vezes está lá sofrendo, está às vezes com uma orientação mais adequada, ela pode ter uma qualidade de vida melhor, né? Então isso vale tanto para as crianças quanto para os adultos também.
Sem dúvida, doutora, a informação faz toda a diferença mesmo. Doutora, a gente falou de pandemia, né? Então, nós estamos vivendo numa situação atípica, né? É algo que ninguém esperava, que nos causa incertezas, né, quanto ao futuro e alguns cuidados, né? Inclusive para os pacientes, né, para as pessoas com epidermólise bolhosa. Doutora, qual a recomendação para esses pacientes diante do cenário da Covid-19 da Débora? Nós inauguramos o projeto Debra Talks com esse assunto, né? Eu e a doutora Rosali. Tem muitas dúvidas a respeito ainda, porque é uma doença nova, gente, todos estamos aprendendo ainda com isso, né? As famílias tinham muitas dúvidas, eu sou grupo de risco, não sou grupo de risco, tenho que isolar, não tenho que isolar, né? Então, o que a gente tem lido sobre isso, até veio uma orientação da Debra Internacional sobre os cuidados, isso está lá no nosso site também, né? Teoricamente, o paciente com epidermólise bolhosa não é grupo de risco. A doença em si não faria parte do grupo de risco. Porém, existem algumas formas de epidermólise que são mais graves, né? Aí cursam com desnutrição, uma grande quantidade de lesões na pele, maior risco de infecção, outras deficiências metabólicas, e esses pacientes, pela condição física que eles têm, aí sim são do grupo de risco, tem que tomar os cuidados redobrados, né? Os outros pacientes com as formas mais simples, com menos comprometimento cutâneo e sistêmico, seria os cuidados normais, né? Que os pacientes, ou as pessoas na população em geral, né? Mas existem algumas coisas, por exemplo, que os pacientes com a forma mais comprometida, que acaba usando mais coberturas, têm dificuldade, uma história de ficar passando álcool gel na mão, ou lavagem das mãos mais frequentes, né? Então, a gente acaba adaptando, né, os pacientes. O ideal é que essas crianças ou esses pacientes mais comprometidos não saiam de casa, né? Façam o isolamento social. É necessário, vai no médico, ou vai precisar ir no dentista, alguma coisa assim. Então, esses pacientes faz o curativo, ou coloca uma luva de látex, uma luva de silicone por cima do curativo, mesmo assim tenta não tocar em nada, né, no caminho, né? Tira a luva a hora que chegar em casa e, se possível, trocar aquelas ataduras superficiais, né? Puder trocar o curativo inteiro, melhor, né? O uso da máscara é importante, mas tem que tomar o cuidado, principalmente os pacientes com a forma distrófica, a forma juncional, para que essa máscara não faça trauma, não faça bolha na região. Então, pode se proteger, às vezes, com espuma de silicone ao redor da máscara e colocar máscara, né? Então, isso pode usar também, né? Mas o principal, eu acho que tudo, né, é o isolamento social mesmo, podendo ficar em casa melhor, né, mais seguro para eles, e os próprios cuidadores tomar esse cuidado. Não adianta o paciente ficar em casa e o irmão mais velho ir para a balada, né, ou a mãe vai para o supermercado e não toma os cuidados de higiene, né? Então, tudo isso, todas as pessoas que participam daquele núcleo familiar têm que tomar esses cuidados. E é lógico que eu tenho visto muito isso, né? Eles me ligam muito, me mandam mensagem. Ele está com febre, está com lesão importante, às vezes me mandam foto e tal. Será que eu preciso ir no hospital? Ou ele está com tosse? Será que... Então, assim, é lógico que se o paciente não está bem de saúde, tem algum comprometimento, tem que procurar ajuda médica. Não ficar em casa atrasando por medo de pegar a Covid, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem visto pelo paciente. Doutora, aproveitando, foi mencionado, né, nas perguntas anteriores sobre os voluntários. Como a pessoa que quer ser voluntário da Débora, o que ela deve fazer? Bom, eu brinco, né, que não é o voluntário que procura
atender epidermólise, né? É o paciente de epidermólise que escolhe o voluntário. Né? Então, foi assim comigo, foi assim com a doutora Rosali, foi assim com a doutora Renata e com todos os meus colegas, né? Então, a maioria tem algum contato com o paciente, né? Eles acabam despertando em alguns profissionais essa vontade de continuar acompanhando esses pacientes, né? Então, dessa rede nossa de apoio, né, de voluntários, muitos foram convidados, né, pela própria Débora, muitos se aproximaram por causa de ter tido contato com o próprio paciente mesmo, e alguns agora com a divulgação da Débora, do trabalho e tal, têm nos procurado, principalmente pelas redes sociais, né? Então, às vezes entram pelo Instagram, podem mandar mensagem através do Instagram mesmo. Nós temos o e-mail da nossa diretora de marketing, ela geralmente que recebe esses pedidos, né? E aí nos encaminha. Tá? Então, assim, sempre é bem-vindo, nós precisamos sempre de voluntários. Eu falo muito profissional da área de saúde, mas nós precisamos de voluntários em todas as áreas, né? Na área de marketing, na área de tradução, nós precisamos muito de tradutores, né? São muitos trabalhos da Débora Internacional que às vezes tem poucas pessoas para fazer aquela tradução simultânea e acaba atrasando um pouco liberar os informativos, né? Então, de todas as áreas, né? Não só na parte de saúde, mas nas áreas de humanas também, na parte tecnológica. Quem puder nos ajudar será sempre bem-vindo, com certeza. E a gente está aberto para recebê-los. Ótimo, doutora. Doutora, agora uma pergunta sobre as doações. Como fazer uma pessoa, o que ela deve fazer para apoiar a Débora através de doações? Qual é o trâmite? Nós temos lá no site tem a conta, né, da Débora, dá para fazer pelo PayPal, dá para fazer pessoa física, pessoa jurídica. Nós estamos precisando, né? No início, quando eu assumi a presidência, a gente tinha assim 1000 ideias e todas as ideias dependiam de valores, né? Então, assim, era muito frustrante você caminhar até uma parte e não poder continuar, né? Claro que com a divulgação foi surgindo algumas coisas, essa parte do kit borboletinha foi feito com o apoio, né? Isso entra daí a parceria das empresas que acreditaram no nosso trabalho. Então, sem essa parceria a gente não conseguiria, porque verba para comprar todos os curativos que contém nesse kit nós não temos, né? Então, foi a doação das empresas que nos ajudou a colocar esses projetos, né? Mas, assim, nós temos o kit, mas nós precisamos de verba para dispensar esse kit para todo o Brasil. Então, ele normalmente vai de avião, às vezes vai até Manaus, e assim, tudo isso acaba envolvendo gasto, né? Que muitas vezes sai, às vezes, do bolso do voluntário, né? Então, é complicado assim manter. Então, ajudar é sempre bem-vindo, né? Então, você que está assistindo, se tem o interesse de ajudar a Débora, né, a continuar com esses projetos, aqui vai aparecer as informações, né? Conta tudo que a doutora mencionou e fiquem à vontade. A Débora precisa da gente, precisa de iniciativas, precisa de doações, enfim. Existe algum assunto ou alguma questão que a doutora gostaria de falar que eu não perguntei? Sinta-se à vontade nesse momento. Não, o que eu acho que você comentou há pouco, né, que a informação é a nossa principal arma. É com ela que nós vamos realmente conseguir dar um pouco de dignidade para esses pacientes, né, para essas pessoas que vivem com EB, dar mais qualidade de vida,
também dar informação para os profissionais de saúde que estão na ponta, que são esses que vão realmente, serão os nossos olhos, as nossas mãos, que vão atender esses pacientes. E, assim, principalmente, não só para que nós falamos desses pacientes que têm a doença, né? Mas não é só isso, né? A informação na escola, onde ele vai conviver com outros colegas, na faculdade. Então, essa informação é assim, fundamental para que eles tenham qualidade de vida no geral, realmente. Né? Mas para que essa informação possa chegar nessas famílias, nós precisamos conhecer essas famílias. Então, a notificação, né, o retorno também é importante, né? A notificação desses pacientes, o cadastro desses pacientes, a importância que sempre eu lembro de alguma coisa a mais, né? Por que de fazer o cadastro, né? Então, a parte de ter noção de quantos pacientes tem, para que a gente possa planejar políticas públicas, planejar um atendimento adequado, tal, né? Mas também o que eu vi, né? Agora eu estive em Londres no Congresso Mundial de Epidermólise, né? Que foi assim, tivemos um dia inteiro só sobre pesquisa, né? E todos falaram a mesma coisa, né? Eles querem ampliar as pesquisas que eles estão fazendo lá fora para vários países do mundo. Então, aqueles países que eles sabem aonde encontrar o paciente, é muito mais fácil de incluir nessas pesquisas. Então, além do cadastro servir para o atendimento dentro do país, ele pode servir também como um direcionador para as pesquisas. Então, é importante realmente nós conhecermos um número mais real possível desses pacientes, né? Então, por isso que eu insisto tanto. São os meus 2 xodós dentro da Débora, dentro do meu trabalho, desde que eu comecei a epidermólise, né? É o cadastro nacional, que eu acho que nem todo país tem, né? E isso eu vi lá em Londres, falta muito em vários lugares, né? Nosso cadastro ainda não está perfeito, tem muita defasagem de notificação, mas assim está caminhando. Já através dele, com esses são 6 anos praticamente de cadastro, a gente já consegue calcular índice de natalidade, né, a incidência, índice de mortalidade, letalidade, então tudo isso que simplesmente não existia um tempo atrás. Né? Então essa organização é bem importante. Né? A divulgação para a população em geral, né, para diminuir essa parte do preconceito, que acho que isso dói muito mais do que uma bolha. Né? Para uma família ter a maneira com que se trata o seu filho, é muito mais gratificante ver isso, ver esse preconceito sendo combatido, né? Por isso que essas famílias, com essas campanhas que nós fizemos, elas se empoderaram dentro da sua cidade, dentro do seu núcleo, né? Então, eles usaram essas campanhas de divulgação para se mostrar realmente, né? Ganhar o respeito da cidade, né? Tem um paciente nosso no interior de São Paulo, que ele mobilizou a banda do Exército lá, né? No dia da campanha do Vire do Avesso, né? Que é o Pedro, o menino que eu sou apaixonada, né? Ele levou, né, a banda do Exército com campanha, né, de Vire do Avesso, divulgação da epidermólise e tudo mais. Então, assim, eles conseguem, com a força que eles têm, eles conseguem mobilizar isso. Né? E eu acho que isso é o mais importante, saber olhar a pessoa com epidermólise além da epidermólise. Essa é a mensagem que a Débora quer deixar assim, para as famílias, para a população em geral e principalmente para o profissional de saúde que está atendendo, que vale a pena a gente investir nesses pacientes, porque o retorno que nós temos é muito maior. Né? Nós aprendemos muito mais, né? Nós recebemos muito mais deles do que podemos dar. Então, isso é bem importante. Brilhante. Estamos encerrando. Eu gostaria de agradecer pelo aceite, né, desse bate-papo tão gentilmente, pelos esclarecimentos. A doutora foi brilhante. Espero que esse seja o primeiro de vários, né? Já fica o convite, né, para a doutora voltar para conversarmos sobre algum outro assunto, né, de relevância para os pacientes, para as pessoas com epidermólise bulhosa, profissionais e familiares.
Muito obrigada, doutora, em nome do programa Fique Bem, em nome da Monlic, foi incrível esse momento. Muito Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, falar um pouquinho do nosso trabalho e tornar mais conhecida a Débora Brasil. Agradeço demais a oportunidade. Obrigada. obrigada. O nosso muito obrigada em nome do programa Fique Bem. Peço que fiquem ligadinhos, né, no nosso perfil, nos nossos canais. Postaremos muitas coisas importantes, muitos assuntos relevantes, teremos vários outros convidados e fiquem atentos. Muito obrigada.